Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Reacting. Hoje reagiremos novamente a uma contestação. Mas primeiro, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um like no vídeo, compartilhem também o vídeo nas redes sociais e ativem o sininho de notificações, porque assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Vamos lá para a contestação então. Excelentíssimo senhor doutor juiz, não, é ao juízo de direito da primeira vara civil da comarca de tal, ok? Bradesco Auto Ré, Companhia de Seguros, contestação 1, preambularmente, retificação do polo passivo. Preambularmente está correto? Está, poderia ser preliminarmente também, tá? Preambularmente, tranquilo. A demanda foi interposta contra a Atlântica Companhia de Seguros S.A. S.A.I, pessoal, pode ser assim ou pode ser S.A. Tranquilo. Cumpre ressaltar que detentora da apólice objeto da presente demanda é... Não, né, gente? A demanda foi interposta... Interposta não, agora que eu tô vendo. Não, interposta é pra recurso. Aí a demanda foi ajuizada. Interposta aí tá errado, hein? Agora que eu vi. Ó, Seguros S.A. Ponto, né? Parágrafo novo, gente. Cumpre ressaltar que detentora da apólice objeto da presente demanda é Bradesco Auto Ré de Seguros S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita tal, com sede tal, que agora comparece e dando-se por citada, oferece sua contestação. Tira aquele sua contestação, hein? Já começou mal, né? Dessa forma, requer-se a Vossa Excelência sejam alterados os registros adequando-se, né? Ó, sejam alterados, tá na passiva, então, adequando-se os autos à correta denominação da ré nesta lide. Ah, eu acho que só mudou o nome, é isso? É a denominação, então é só o nome que mudou? Tá confuso isso aí. E ainda tá assim, alterados os registros, adequando os autos à correta, com crase. Tá? 2. O que pretende a requerente? Legal esse título, né? O que pretende a requerente? A autora afirma que... Não, né, gente? A autora afirma que adquiriu o notebook da marca Acer, modelo tal, na loja Salfer, no valor de, com garantia estendida de a tal. Datas, como é que vocês escreverão? Sem os zeros antes do dia e antes do mês, tá? Pode ser hífen, ponto ou barra, mas não pode ter o zero antes do dia e antes do mês. Alega que o equipamento apresentou problemas e que, né? Alega que o equipamento apresentou problemas e que, vírgula, em 28, tal, vírgula, enviou o notebook a primeira requerida, a fim de que efetuassem reparos, né? Efetuasse, né? Reparos, todavia não obtendo o retorno das res, nem mesmo a devolução do bem. Tá muito ruim esse parágrafo, tem um monte de problema aí. Olha só o que a gente já nota aí. Alega que o equipamento apresentou problemas e em tal enviou o notebook. Eu faria o contrário, hein? Eu colocaria o notebook na primeira linha e depois equipamento na segunda. Olha como fica melhor. Alega que o notebook apresentou problemas e, em 28 de junho de 2017, enviou o equipamento à primeira requerida a fim de que efetuasse reparos. Todavia, olha só, vírgula, todavia não obteve retorno das res, nem mesmo a devolução do bem, tá? Já daria uma melhorada. Assim, requer a condenação das requeridas... Ah, tá, requer é a autora, claro. A condenação das requeridas, a entrega, com crase, hein? Condenação das requeridas, a entrega, crase nesse A de a entrega, de um notebook novo em perfeitas condições de uso, ponto, vírgula. Eu fiquei ali naquela notebook novo em perfeitas condições de uso. Não precisa, né? Se é novo, é em perfeitas condições de uso. Bem como vírgula, gente.
compensação, não indenização por danos morais, no valor de R$60 mil. Só um recado, gente. Tem gente que fala, né? Que às vezes que eu reajo, né? Que eu reajo demais, que eu chego a passar dos limites, mas é que eu sou assim, tá? É um react, essa peça eu não li ainda, então eu tô reagindo, senão não seria, né? Reagindo a peça jurídica. Não quero aqui depreciar o trabalho de ninguém, é o que eu estou vendo aqui. Isso é legal porque daí assim vocês constatam como é que a pessoa que lê a peça se sente também. Pugna ainda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova. Com inversão, melhor sorte não socorre a autora, conforme se passa a demonstrar. Aí é interessante que às vezes as pessoas escrevem assim, ó, melhor sorte não assiste. Se fosse usar o verbo assistir, seria assiste a autora com crase, tá? 3 do contrato de seguro, garantia estendida e legitimidade passiva da Bradesco. Tá. Efetivamente, excelência, foi localizada a apólice de cosseguro tal, tendo como segurada a requerente tal. Sim. No caso em tela, a Cardif do Brasil, maiúsculo, gente, caixa alta, evitem usar caixa alta nas peças. Quando eu falo não usar caixa alta nas peças, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que vocês devem evitar palavras em caixa alta e também iniciais em caixa alta, iniciais em maiúscula. O simples fato de vocês retirarem as iniciais maiúsculas do texto, a peça já melhora 50%, gente. Então, utilizem iniciais maiúsculas nos casos em que elas são realmente necessárias. Não usem maiúsculas em autor, apelante, apelação, boletim de ocorrência, inquérito policial. Não. Tudo isso em minúscula. Façam isso, que vocês notarão uma mudança na sua peça em 50%. É incrível, gente. Façam isso. Façam um teste. Acreditem em mim. Não usem iniciais maiúsculas de forma desnecessária nas peças. Tá bom? Ó, no caso em tela, a Cardif do Brasil Seguros. Pra que isso maiúscula, gente? Pra que maiúscula? Ainda tudo maiúsculo, né? Tudo em caixa alta. É a seguradora líder da pólice em questão e a Bradesco autorrecia. Ainda fica feio, a Bradesco, depois autorrecia, autorre só maiúscula. É a co-seguradora. Ó, agora aí, ó. O co-seguro, pra que ser maiúsculo, gente? Pra que o C maiúsculo? O co-seguro é uma operação de seguro em que duas ou mais seguradoras, cita ali, na mesma esteira. Seguradora líder é a seguradora, agora é SL maiúsculo. Seguradora líder é o nome de uma seguradora. É a seguradora que compartilha o mesmo risco com uma ou mais seguradoras, ficando incumbida da administração. Pessoal, o destaque deve ir até a palavra policy. Aspas e ponto sem negrito. Aspas e ponto sem negrito. Assim, em caso de sinistro, caberá à seguradora Crase, Cardif do Brasil Seguros e Garantia S.A. Olha como o texto fica feio com essas caixas altas aí. Caberá à seguradora efetuar qualquer pagamento. Diante disso, tem-se que a hora contestante, C maiúsculo, ridículo, hein? Não poderá permanecer no polo passivo da presente demanda, mas tão somente a seguradora líder Cardif tal, pois esta é quem responde por qualquer operação dessa pólice. Dessa feita, diante do explanado, requer-se a exclusão desta seguradora da Presilite, nos termos tal, art. 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, perfeito, diante da sua manifesta ilegitimidade passiva. Diante da manifesta, tira esse sua, diante da manifesta ilegitimidade passiva do mérito. No concernente ao mérito da lide, a hora contestante, agora colocou contestante com C minúsculo, que deve ser assim mesmo, mas olha como o texto fica bagunçado. Quem tá olhando isso aí, quem tá lendo isso aí, gente, vê que foi um texto que foi feito ali, ó, no último dia do prazo para contestação, né? A hora contestante reserva-se o direito, isso, reserva-se o direito, certinho, não é? Reserva-se ao direito ou reserva-se no direito, como eu tenho visto por aí. Reserva-se o direito, com base nos princípios da celeridade e economia processual, de ratificar a contestação que será apresentada pela seguradora, caixa alta, não,
posto que essa responde, uma vez que essa, posto que é concessiva, não dá de atuar como causal, não. Uma vez que essa não, esta, Cardiff, então é esta, hein? Mais próximo. Responde pela liderança do contrato de seguro em discussão. Assim, a hora contestante corrobora a defesa apresentada pela Cardiff quanto ao sinistro em debate. Ah, tá. Então ela está dizendo aqui que a contestação que será apresentada pela Cardiff, né? Ela está corroborando, né? No mérito. Assim, a hora contestante corrobora a defesa apresentada pela Cardiff quanto ao sinistro em debate e suas razões para o indeferimento. Haja vista que não. Uma vez que, de novo, ou porquanto, haja vista que não existe. Haja vista existe. Agora, haja vista que não. Porquanto em regulação de sinistro, porquanto, vírgula, em regulação de sinistro, fora por diversas vezes tentado contato com a consumidora, todavia sem sucesso, restando o processo estagnado por essa razão, portanto, a improcedência dos pedidos é imperativa. Não dá, gente, tá feio, né? Muita informação, bagunçado. Ainda com relação ao pedido de dano moral, verifica-se que o arrazoado constante na inicial, moral, inicial, não é legal, não é legal. Não configura balo moral, outro moral, capaz de ensejar o pagamento de uma indenização. Gente, dano moral é compensação, não indenização. Quiçá a exorbitância de 60 mil, cifrão separadinho dos 6 ali. Principalmente em relação às seguradoras. As seguradoras em geral ou seguradoras do caso, né? Se for em geral, eu faria assim, ó, principalmente em relação a seguradoras, S obviamente minúsculo, né? Entenderam, né? Em relação a seguradoras, A aí sem crase. Conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o eventual descumprimento contratual, que não é o caso dos autos, gera dissabores, mas não são eles passíveis de compensação, né? Eu não faria assim, não. Se é dissabores, é claro que não são passíveis de indenização. Eu botaria assim, descumprimento gera dissabores, os quais, portanto, não são passíveis de compensação. A caracterização do dano moral por mero descumprimento de contrato, o que não ocorreu no caso desta demanda. De novo, está repetindo uma estrutura que foi dita acima, entre parênteses, ó, o que não é caso dos autos, daí, de novo, o que não ocorreu no caso desta demanda, estruturas parecidas, né? Evitem, gente, usar estruturas parecidas em parágrafos consecutivos, tá? O leitor nota e a leitura fica cansativa, fica feia. A cara só é admitida excepcionalmente, pois é certo que o inadimplemento de uma obrigação causa prejuízo ao outro. Mas a ocorrência de dano imaterial só se caracteriza quando houver um ataque efetivo aos direitos da personalidade da pessoa. Direitos de personalidade da pessoa? Bom, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é unânime em afirmar que o mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano não enseja a reparação por danos morais. Sendo que eliminem na peça de vocês, é horrível. Sendo que para que seja determinador de reparação, o ato tem de ser atentatório à moral, possuindo conteúdo bastante a configurar a dor, o sofrimento, o vexame e a humilhação. Por favor, gente, eu já fiz um vídeo sobre emprego do gerúndio aqui. Assistam ao vídeo. Tá aparecendo aqui em cima para vocês, tá? Por favor, assistam. Não errem mais emprego do gerúndio. O simples fato de vocês corrigirem o gerúndio nas peças, o texto já dá um salto de qualidade incrível. Vocês não acreditam. Assistam caso ainda não tenham assistido, né? E outra coisa, não precisa dizer que é um entendimento doutrinário e jurisprudencial, né? Para falar sobre isso aí. Tá muito batido. Eu tiraria esse parágrafo todo. Os fatos narrados na exordial jamais poderiam ser determinadores de ocorrência de dano moral. Portanto, é evidente que não existe qualquer ato ilícito violador do direito subjetivo da requerente. Razão pela qual, evidente, requerente, deu rima, não dá. Razão pela qual incabível qualquer indenização por oportuno. Traz-se a colação, trouxe duas emendas aqui, então trazem-se a colação, trazem-se
à colação. Assim, evidente, de novo evidente, hein? E ainda eu gosto de escrever assim, assim é evidente que não há razão para ser a hora contestante condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Danos morais, DM minúsculo, gente. Veio o tempo todo no texto. Além de ser ridículo colocar essas iniciais aí em maiúsculo, é ridículo mesmo, essa é a palavra, ridículo. Ainda ora atrás iniciais minúsculas, ora atrás iniciais maiúsculas. Né? Diante de todo exposto, verifica-se que não houve qualquer ato ou omissão das seguradoras capaz de gerar dano material ou moral à autora, razão pela qual a total improcedência da lei é a medida que se impõe. Não precisa colocar exclamação, né? Um ponto já basta. Do pedido de inversão do ônus da prova, é necessário ressaltar que, de acordo com os permissivos legais vigentes, o deferimento da inversão do ônus da prova deve se dar por decisão fundamentada e ser comunicado claramente à parte contrária, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Dessa forma, o pessoal vai começar o parágrafo, usa dessa, não desta forma. Dessa forma, pugna a seguradora pela aplicação, em obediência às regras de produção de provas regulares inseridas na legislação, do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, uma vez que, mesmo tendo sido requerida a inversão da prova na inicial, com base no Código de Defesa do Consumidor, não constou qualquer ressalva a este respeito no mandado de citação e não houve deferimento, caso este fosse o entendimento de Vossa Excelência. A tempo de tal requerimento, ou seja, antes de se oportunizar a parte contrária à apresentação da defesa. Oportunizar não existe, tá, gente? Muda aí para outro verbo, antes que fosse permitida, antes que fosse possibilitada a apresentação da defesa, oportunizar não usa, tá? Agora, o parágrafo todo tá esculhambado, né? Além do que, para a aplicação da inversão do ônus da prova, é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 6º. Artigo 6º é sempre art. Ponto. Inciso 8º, vírgula, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a verificação da verossimilhança das alegações sustentadas pela parte, ou ainda haja comprovação. A gente não está paralelo, né? É imprescindível o preenchimento ou ainda a comprovação? Esse A já está sobrando, parece. Comprovação de ser referida à parte impossuficiente perante a empresa fornecedora. Perante não dá de usar não, tá? Em relação à empresa fornecedora. Perante quer dizer de frente, frente a frente. Nesse sentido, é da jurisprudência, conforme se depreende da análise dos autos, não existe verossimilhança nas alegações da autora, tampouco se vislumbra hipossuficiência para comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Dessa forma, não há que se falar, não há falar em inversão do ônus da prova, nos termos do artigo tal, inciso 8, faltou a vírgula, do Código de Defesa do Consumidor do requerimento, diante do exposto requer, seja retificado o polo passivo da demanda para constar nos registros, no lugar de Atlântica tal, Bradesco tal. Seja acolhida a preliminar de legitimidade passiva da seguradora Bradesco, para julgar extinta, não julgando, para julgar extinta a presente demanda, nos termos do art. tal, inciso 6, com a consequente condenação da requerente aos, não nos, aos consectários legais. Seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado no exejal, nos termos já aduzidos nesta contestação, com a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sabe o que é que eu estou percebendo agora? Que nessa parte do requerimento parece que foi revisada. Foi dado para um profissional revisar isso aí. Porque até que tá bonitinho, tá soando legal, né? Olha lá, gente, ó, vocês podem sim começar com inicial maiúscula, depois ponto, né? Depois ponto, tá? Não precisa ser sempre com inicial minúsculo, depois ponto e vírgula. Tem de tomar cuidado. Colocou ponto e vírgula, a próxima inicial tem que ser minúscula. Então aí, por enquanto, tá certo. Vamos ver, vamos continuar. Em caso de eventual condenação, o que se admite apenas por exercício de retórica, sejam respeitados os termos do contrato firmado, no sentido de quem deverá responder a eventual pagamento é a seguradora líder, no caso a Cardif, tal ponto. Pugna pela produção de todos os meios. Agora não dá, né? Porque olha só, ele vem com diante do exposto requer, dos pontos. E olha lá o que tá no item 5. Requer pugna, não combina, né? Requer pugna, tem que arrumar, tá? Pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, vírgula, em especial as juntadas de documentos, anexos,
e o depoimento pessoal da representante legal da requerente, além da oitiva das testemunhas que serão arroladas oportunamente. Requerente oportunamente, né? Por derradeiro, sejam as intimações realizadas em nome do advogado subestabelecido, tal, o qual deverá ser cadastrado. Vou pular essa parte aí, pede deferimento, Florianópolis, tal. Muitos errinhos na peça, mas sabe o que eu notei na peça? Tá uma peça que a gente entende, pelo menos, né? Tá cheio de errinhos, um lá, outro aqui, mas não vou dizer, a peça tá medonha. Não tá assim uma coisa que não dá de ler, tal, que dá desânimo. Tá organizadinha até a peça, né? Mas só, gente, que quando o leitor vê erros na peça, de padronização, sobretudo, erro de crase, de vírgula, ele vê erro na peça, ele começa a sentir desconfiança do direito material que está sendo discutido. Ou seja, ele começa a ter desconfiança daquilo que o réu está dizendo, sabe? É claro que uma boa redação por si só não vai dar ganho de causa a ninguém, mas o leitor começa a prestar atenção nisso. Então, a não ser que também a petição inicial esteja mal redigida, ele tende a dar sim razão ao autor. Se a petição inicial estiver bem redigida, então, daí nem se fala, né? Ele tende a dar sim razão ao autor, tá? É isso que eu tenho notado aí na prática. Foi isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.